Prezados irmãos e irmãs, a paz, a graça e a luz de Jesus Cristo, Senhor, neste ano santo, sobre nós, sobre nossas vidas. Obrigado por você me ouvir, me acompanhar, viver em unidade comigo e com toda a igreja. Meus irmãos, sábado eu estive em uma paróquia aqui da Arquidiocese a convite do pároco para falar para os grupos, movimentos, jovens, sobre o ano santo, o Jubileu da Esperança. E depois, no intervalo, um rapaz me procurou para me perguntar se era errado, se tinha alguma norma, por exemplo, do direito canônico, que impedia um cristão católico de mudar de paróquia. Eu disse que eu saiba, não. Pode até ser que exista. Me corrijam os sacerdotes. Mas eu não conheço nenhuma norma do direito canônico que impeça de mudar de paróquia. E ele me agradeceu e disse: eu queria que o senhor soubesse que eu estou falando isso por razões fundadas. Eu disse: mas procure rever, procure retomar, procure ver os aspectos positivos da sua paróquia, procure ver a trajetória pastoral que aqui acontece, antes de tomar a decisão de ir para uma nova paróquia. Impossível não é, proibido não é. E eu voltei, meus irmãos e irmãs, muito pensativo sobre isso, porque eu particularmente já trabalhei em muitas paróquias aqui da Arquidiocese nos meus 43 anos de vida consagrada, mas assim, saindo de uma, indo para outra, em função da missão que me esperava. Mas acontece que pode ser o que aconteceu com esse rapaz, ou está acontecendo com esse rapaz, mudar de paróquia por não conseguir mais viver ali a própria espiritualidade, não é? A própria transcendência do mistério pascal de Cristo, por não enxergar mais nos elementos daquela paróquia a pessoa de Jesus. Eu não sei se, como ele diz, fundadas razões pessoais ou realmente reais. Às vezes as razões da gente deixar a vida religiosa, deixar a paróquia. Ontem na internet uma moça foi lançada ao vivo, uma entrevista, ela passou 40 anos no Carmelo, e ela dizendo tudo o que viu lá dentro, anarquizando as carmelitas, a priora. E o repórter muito ávido de informações e ela soltando. E eu me perguntei se em 40 anos de carmelita descalça, aquela moça não contraiu nenhum bem, não encontrou nenhum bem, não experimentou nenhuma graça, não viveu sobre a atmosfera de nenhuma graça. E eu vendo aquela moça dizer o que tinha passado no Carmelo, e anarquizando a priora, e a subpriora, e a mestre de noviças, e dizendo que o Carmelo é uma farsa, uma grande mentira, eu fiquei pensando, e por que esse repórter não foi entrevistar a priora? Ouvir a comunidade dizer quem foi ela enquanto irmã, enquanto co-irmã, enquanto participante da clausura teresiana, porque a comunidade precisava dizer quem foi ela, você entende? A paróquia desse rapaz, e se ele estiver me escutando também há de me entender, deveria dizer quem ele é. A pastoral que ele participava ou participa deveria dizer quem ele é. Se foi um bom irmão, um bom companheiro de missão, alguém bastante catequizado, não é? Que leva uma vida na graça, digamos assim, insinuado pelo Espírito Santo, enfim. Mas, gente, tem coisas que são reais. Tem paróquias que estão na beira do declínio, do abismo, da falta de caridade. Tem paróquias, capelas, áreas pastorais, dioceses que estão na beira do precipício moral, do precipício do entendimento moral, em que as pessoas estão brigadas, grupos e movimentos. Isso aparece muito assim quando é festa do padroeiro, da padroeira, cada movimento, cada grupo, cada pastoral querendo aparecer mais, brigados com o pároco brigado com o povo. Acontece isso. Existem paróquias que são verdadeiras sinagogas e não igrejas católicas.
Existem paróquias que não repercutem o evangelho, que as pessoas estão ali como se fosse um grupo adentrando o desrespeito, um grupo vivendo uma falcatrua espiritual. Existem paróquias onde, se não fora a Eucaristia celebrada, não há vínculos de unidade. Entenda, se não for a Eucaristia celebrada, não há vínculo de unidade. E olha, com todo o esforço do pároco, com todo o esforço do vigário, dos seminaristas colaboradores, não há unidade. Então, existem sim paróquias que são tudo, menos uma igreja doméstica, como diz o Papa Paulo VI. Existem paróquias que são divisores de águas. Existem paróquias que são ambientes de dor, de ultraje, de falsidade, de contra-testemunho contra a caridade, a honra e a moral do próximo. E as pessoas estão ali entrelaçadas numa rede de discórdia, de mentira, de falcatruas e inverdades. Então a pessoa tem que fazer como os anacoretas, como os monges do deserto, afastar-se. Se você vai ler a patrística, a maioria dos monges e anacoretas, incluindo São Bento de Núrcia, se afastaram para o deserto porque as falcatruas na igreja estavam matando a fé. Eu já ouvi pessoas, vocês sabem que eu trabalho com aconselhamento também, me disseram, irmão, ou eu saía da paróquia que eu estava e eu perdia minha fé. Ou eu saí do movimento da pastoral que eu estava, da congregação religiosa que eu estava, do movimento eclesial que eu estava, ou eu perdia minha fé. Eu precisei me afastar para não perder a minha fé em Deus. Porque os desmandos morais, os desmandos humanos chegaram a um ponto tal na minha paróquia, na minha congregação, na minha comunidade carismática, que aquilo era tudo, menos uma comunidade cristã, católica, apostólica, romana. Então eu fiquei muito impressionado esse rapaz perguntando se o direito canônico impedia alguém mudar de paróquia. Que eu saiba, não. Se algum sacerdote souber que sim, por favor, eu peço que entre no Instagram, aqui nesse canal, não é? E nos oriente. Mas que eu saiba não impede, né? Onde eu vou, se eu vou participar da missa no Otávio Bonfim, ali é a Igreja Católica, se eu vou no Bom Sucesso, é a Igreja Católica, na Floresta, é a Igreja Católica, em São Vicente de Paulo, é a Igreja Católica, se eu vou na missa, digamos, na Aldeota, é a Igreja Católica, enfim. Eu não preciso me apresentar para o pároco, olha, eu sou da paróquia de Santa Luzia e vim receber Jesus na Eucaristia aqui na Parquelândia. Não posso, não preciso, né? Mas, se for verdade o que esse rapaz está dizendo, ele está certo. Deve mudar de paróquia para continuar a sua caminhada eclesial, para continuar a sua vivência batismal. Eu estou lendo agora um livro de um monge trapista, onde ele diz, é preciso ser igreja por dentro. Estou amando. Tenho até pena de entrar num outro capítulo, porque são lindos os capítulos. Sendo igreja por dentro. E esse monge que viveu a vida inteira, não é? No silêncio do claustro, cisterciense trapista, ele vai dizer, aqui no mosteiro, eu preciso ser igreja a cada manhã com meus irmãos monges, com o meu prior, com o abade do mosteiro. Todos os dias eu preciso ser igreja. Preciso ser igreja na portaria, no refeitório, no coro, no claustro, meditando, na reunião comunitária, no refeitório, atendendo uma visita, escrevendo uma carta. Eu preciso ser igreja. E me tocou tanto esse capítulo, inclusive ele está falando nisso em 2 capítulos, ser igreja. Então, se esse rapaz está falando a verdade, o que é que você acha? Diga aí no canal. Se não dá mais certo numa paróquia, tem que mudar. Você já mudou de paróquia? Você que está me ouvindo, já mudou de movimento? Você tinha certeza que morreria naquela comunidade, naquela pastoral, naquela capela, naquela paróquia? E você chegou à conclusão que, para não perder a fé, a eclesialidade, você teve que sair? Repito, eu já trabalhei em várias paróquias aqui em Fortaleza. Saí em virtude das missões para as quais fui chamado. Não tive essa situação de dizer, eu tive que sair por desgosto, não.
passei momentos difíceis, traições, maquinações, falsidade, não é? Perseguição, calúnia, difamação, sim. Pessoa consagrada é Marte, né? Marte do mistério pascal. Mas nunca precisei mudar por conta da contraordem, da contracondução. Por quê? Porque eu sempre imaginei que eu estava numa comunidade de pecadores. Uma comunidade ruidosa, com limites humanos, mas com uma tendência para o sagrado, para o certo, né? Para a santidade. Hoje nós somos, eu e minha comunidade, Paróquia Santa Luzia do Meireles, graças ao nosso pároco e seu vigário e seus colaboradores, uma grande unidade, uma grande interferência fraterna entre grupos e movimentos, cada um seu carisma. E cada carisma é uma estrela no firmamento da igreja. Mas quero terminar dizendo, você pode mudar de paróquia sim, mas se você puder analisar um pouco suas razões e compará-las com as de Cristo, peneirar suas razões no mistério pascal da redenção. Se você puder usar o que está lhe acontecendo em sua paróquia, movimento, congregação, ordem religiosa, pastoral, para a sua própria santificação, identificação com a pessoa do Verbo, não é? Então é bom dar um tempo antes de tomar a decisão. Porque é a pessoa, né? Inclusive nesse livro, esse monge conta a história que eu já conhecia, não é? No livro Silêncio da Cartucha. Ele diz que um monge decidiu ir embora do mosteiro porque brigou com outro monge. E ele foi para a cela. Cela nos mosteiros é o nome que se dá aos quartos de dormir. E quando ele estava vestindo o hábito, melhor dizendo, tirando o hábito, calçando a sandália, tinha um homem na cela que fazia a mesma coisa que ele. Tudo que ele fazia, aquela pessoa que ele via fazia igual. Tirou o hábito, o homem tirou. Mudou a sandália monástica, o outro, né? Abriu a mala, o outro abriu. Então ele perguntou, quem é você? O que faz aqui dentro na minha cela? Sabe que não pode entrar. Ele disse, eu sou o seu eu. Aonde você for, eu irei. E aí o monge decidiu permanecer no mosteiro. Então, se esse rapaz vai para outra paróquia, é ele mesmo que vai para outra paróquia, com todos os defeitos, qualidades, virtudes, não é? E contratempos, limitações e grandezas, santidade e humanidade, corporalidade e espiritualidade, defeitos de caráter, personalidade, virtudes, enfim. Então é bom pensar nisso. Eu vou para outra paróquia, sou eu que vou. Não sei se a outra paróquia é bem-aventurada porque eu vou, ou não. Então você está pensando em deixar sua paróquia, capela, área pastoral, seu grupo, movimento, comunidade, congregação religiosa, ordem religiosa? Pare um tempo. Pense um pouco. Eu não estou me deixando levar demasiadamente pelas razões do meu eu, que são todas impregnadas do pecado original, da minha vaidade, da minha hostilidade, da minha, contraprodução no campo das virtudes, contrassenso? Será que eu não estou sendo demasiadamente eu mesmo, orgulhoso, vaidoso, orgulhosa, vaidosa, temperamental, seduzida pelas emoções? Eu conheci uma santa carmelita que dizia isso para mim quando me orientava. Madre Maria da Paz dos Anjos, que já está no Carmelo da Glória. Ela dizia, a emoção ou as emoções, é uma péssima conselheira. Nunca tome uma atitude debaixo de uma forte emoção, positiva nem negativa, você pode se arrepender. E é verdade, a vida me provou que a Madre Maria da Paz dos Anjos estava certa. Às vezes a gente, na hora da empolgação, da emoção, assume um trabalho, assume uma pastoral, um projeto, depois vê que não consegue levar adiante. Ou então se desligou de um projeto, de uma pastoral, de uma amizade, de um relacionamento e vê que errou. A verdade conduz a paz interior, porque nos estabelece na verdade. Dizia a Madre Maria Cecília do Espírito Santo,
cofundadora do Carmelo, Santa Teresinha de Fortaleza. A verdade conduz à paz interior, porque nos estabelece na verdade, dizia esta santa mineirinha, carmelita do convento de Santa Teresa, cofundadora com Madre Antônia e Madre Joaquina, do nosso tão querido Carmelo, né? Essa espada, esse escudo que protege Fortaleza. Minhas irmãs, meus irmãos, então termino dizendo isso. Eu e você podemos mudar de paróquia, pastoral, movimento, mas é bom olhar se não é o nosso Deus auto-idolatrado, se não é o nosso bezerro interior dentro de nós, dando ordens de orgulho, antecipação do eu, maltratando a esperança, danificando o mistério pascal dentro de nós. Eu posso permanecer na minha paróquia vivendo e sofrendo os ataques da natureza humana dos outros e dando o que de melhor recebi do mistério pascal de Cristo. Um grande abraço, as orações, o carinho e a atenção do irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, e as orações da nossa comunidade católica Mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, da nossa Casa-Mãe da Herolândia, do nosso grupo em Prince Food Square, hoje é dia, 19 horas, lhe convido, e do nosso novo grupo do Colégio Circulista Bom Jesus, aqui na Herolândia, já na sua segunda reunião. Um grande abraço, feliz terça-feira do Jubileu da Esperança.